O mistério do gelo que se move sozinho. Existe algo profundamente inquietante sobre silêncio do Ártico. Aquele tipo de quietude que não é meramente ausência de som, mas presença tangível de algo anterior ao próprio conceito de ruído. Respire fundo agora e prepare-se para a história onde gelo demonstra comportamento que desafia a física conhecida, onde o oceano congelado parece possuir não apenas memória, mas intenção deliberada. Se você aprecia mistérios polares que desafiam a explicação científica, fenômenos que se repetem em datas específicas, sugerindo padrões impossíveis, e narrativas onde linha entre natural e impossível desaparece completamente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje exploramos noite de Natal de 1919, quando o navio baleeiro norueguês ficou preso em gelo que deveria ter esmagado o casco antes do amanhecer, mas que inexplicavelmente abriu caminho permitindo fuga que sobreviventes lutariam para descrever sem soar completamente insanos. Feche os olhos. Sinta frio que quebra pensamentos. E mergulhe comigo no mistério do gelo que se move sozinho. No extremo norte do mundo, onde civilização humana encontra limite absoluto imposto por temperatura e escuridão, onde o oceano se transforma gradualmente em silêncio sólido, que se estende até o horizonte em todas as direções, criando paisagem que parece pertencer a planeta diferente. Gelo nunca é meramente água congelada seguindo leis previsíveis de termodinâmica. Para aqueles que vivem e trabalham nessas latitudes extremas, marinheiros e pescadores cujas famílias desafiaram o Ártico por gerações, acumulando conhecimento que universidades não ensinam, gelo possui qualidades que ciência materialista reluta em reconhecer. Ele observa através de superfície que reflete céu sem testemunhas. Ele espera com paciência que séculos não conseguem medir adequadamente. Na noite específica de Natal de 1919, apenas um ano após término catastrófico da Primeira Guerra Mundial, que havia transformado a Europa em cemitério e deixado cicatrizes psicológicas que gerações levariam para curar parcialmente, navio baleeiro norueguês chamado Nordlys, nome que traduzido significa aurora boreal, em homenagem a fenômeno luminoso que dança através de céus polares, lutava desesperadamente para avançar através de Mar de Barents, corpo de água localizado entre costa norte da Noruega e arquipélago de Svalbard, onde temperatura mesmo em verão raramente sobe acima de congelamento, e onde inverno transforma o oceano em campo minado de icebergs e placas flutuantes capazes de esmagar cascos de aço como se fossem papel. Céu naquela noite era cúpula escura e opressiva completamente desprovida de estrelas visíveis que marinheiros tradicionalmente usavam para navegação e orientação psicológica, apenas negrura absoluta, pressionando para baixo como teto baixo de caverna subterrânea. Frio tinha qualidade que ia além de simples medição termométrica. Temperatura que parecia capaz de quebrar pensamentos antes mesmo de congelar pele exposta. Aquele tipo de frio ártico que penetra ossos e faz corpo humano questionar se vale pena continuar funcionando. Cada estalo do casco de madeira reforçada, colidindo contra placas de gelo que flutuavam aparentemente aleatoriamente, mas que pareciam possuir propósito malévolo, soava como aviso antigo demais para ser ignorado por aqueles suficientemente sábios para reconhecer linguagem que o oceano fala. Capitão Erik Lund, norueguês de 53 anos com rosto marcado profundamente por décadas de exposição a elementos que não oferecem misericórdia, conhecia aquelas águas traiçoeiras desde juventude, quando havia embarcado pela primeira vez aos 15 anos, como grumete aprendendo ofício através de experiência direta, que frequentemente incluía testemunhar morte de colegas menos cautelosos ou simplesmente menos afortunados. Havia aprendido cedo através de lições que custaram vidas de mentores e amigos, que maior erro em mar polar não era medo saudável que mantinha marinheiro vigilante e respeitoso, mas arrogância, nascida de sucesso anterior, que fazia homem acreditar que havia dominado o ambiente que fundamentalmente não pode ser dominado por criatura que evoluiu em savanas africanas quentes. Ainda assim,
Nada em décadas completas de navegação, através de condições que haviam matado marinheiros mais experientes. Nada em anos acumulados observando o comportamento de gelo e vento e correntes oceânicas que carregam icebergs do tamanho de edifícios havia preparado Lund adequadamente para o que estava prestes a acontecer naquela noite específica, quando o calendário marcava a transição para a data mais sagrada do cristianismo. Pouco antes da meia-noite, quando relógios de bordo indicavam que faltavam apenas minutos para a chegada oficial do Natal, vento que havia estado soprando constantemente com força, que fazia cordames assobiarem e estruturas de madeira gemerem, cessou de maneira tão abrupta que era impossível atribuir mudança a processos meteorológicos normais. Não diminuiu gradualmente, como seria esperado, se sistema de alta pressão estivesse substituindo frente fria. Simplesmente parou instantaneamente, como se alguém tivesse cortado fonte com um interruptor invisível. Mar que momentos antes ondulava sob camada de gelo fragmentado, ficou completamente imóvel, pesado com qualidade antinatural, como se corpo de água inteiro estivesse literalmente prendendo respiração coletiva, antecipando algo que instrumentos humanos não podiam detectar, mas que instinto animal reconhecia como momento crítico. "Isso não está certo de forma alguma", murmurou o imediato do navio, homem de 38 anos que havia navegado mares polares por 15 anos e desenvolvido intuição sobre comportamento de gelo que raramente falhava, observando o horizonte, que era apenas brancura indiferenciada, estendendo-se infinitamente. Nordlice estava completamente cercado por gelo que havia começado a acumular-se ao redor de casco durante horas anteriores. Placas enormes pesando centenas de toneladas cada pressionavam a embarcação lentamente, mas inexoravelmente de múltiplas direções simultaneamente. Se gelo fechasse completamente criando abraço sólido ao redor do navio, pressão hidrostática combinada com movimento de placas esmagaria casco de madeira antes do amanhecer, transformando a embarcação em destroços e tripulação de 27 homens em cadáveres congelados que o oceano guardaria até verão polar, eventualmente libertar corpos para aves marinhas. Tripulação experiente se preparava mentalmente para pior, seguindo o instinto de sobrevivência que décadas no mar haviam cultivado, quando algo absolutamente impossível segundo toda a física e experiência acumulada começou a acontecer de forma que testemunhas posteriormente lutariam para descrever usando linguagem que não soasse como delírio ou fantasia. Gelo que momentos antes pressionava casco ameaçadoramente começou a mover-se sozinho de maneira que violava completamente compreensão de como objetos sólidos comportam-se no mundo físico. Sem ruído audível de colisão entre placas que deveria acompanhar o movimento de massas tão grandes. Sem corrente oceânica visível que pudesse explicar deslocamento através de empuxo hidráulico. Sem vento para empurrar superfícies expostas criando força que moveria gelo. Enormes placas, cada uma pesando mais que navio inteiro, começaram a deslizar lateralmente para os lados com suavidade que sugeria não força bruta, mas controle deliberado, abrindo corredor estreito mas claramente definido diretamente à frente da proa do Nordlice. Como se mão invisível gigantesca tivesse traçado o caminho através de campo de gelo, usando o conhecimento de onde o navio precisava ir, que nenhum mapa mostrava. Ninguém entre tripulação ousou falar, quebrando o silêncio que havia descido sobre convés. Ninguém respirou mais profundamente que absolutamente necessário, como se medo de que som pudesse quebrar encanto que estava salvando vidas deles. Relógio de bronze montado na ponte de comando marcava 23 horas e 59 minutos, faltando literalmente segundos para a meia-noite oficial. Quando o sino tradicional do navio tocou com ressonância, que ecoou através de paisagem congelada, anunciando chegada do Natal conforme tradição naval que remontava séculos. Corredor que havia se aberto misteriosamente através de gelo, alargou-se visivelmente como se respondendo a sinal sonoro, expandindo-se de passagem que mal acomodaria a largura do casco para canal suficientemente amplo que permitiria navegação com margem de segurança. Nordlice,
Avançou lentamente através de água que havia sido liberada impossivelmente. Propulsão a vapor empurrando a embarcação através de caminho que não existia há minutos, antes e que ciência não podia explicar adequadamente. Mantenha curso atual sem desviar, ordenou o capitão Lund com voz que era deliberadamente baixa, quase reverente, como se falando em igreja durante momento sagrado, reconhecendo instintivamente que situação exigia respeito mais que comandos autoritários. Navio deslizou através de corredor de água aberta, cercado por paredes de gelo que deveriam estar fechando, mas permaneciam misteriosamente estáticas, enquanto atrás da popa, onde Nordlis já havia passado, placas começavam a fechar-se novamente com um movimento deliberado que espelhava a abertura anterior, apagando sistematicamente qualquer evidência física de que caminho jamais existira, como se o oceano estivesse deliberadamente escondendo o que havia feito. Alguns marinheiros mais observadores, ou talvez apenas mais honestos sobre experiências que desafiavam racionalidade, juraram posteriormente ter visto marcas distintivas impressas na superfície do gelo ao longo das bordas do corredor, padrões que se pareciam perturbadoramente com pegadas humanas, mas que eram pequenas demais para pertencer a homem adulto, tamanho que sugeria crianças caminhando através de paisagem, onde nenhuma criança deveria existir, a quilômetros de qualquer assentamento. Outros tripulantes relataram ter ouvido algo que descreveram como semelhante a cântico distante carregado impossivelmente através de ar completamente imóvel que deveria absorver som ao invés de transmiti-lo, melodia que nenhum deles reconhecia, mas que todos sentiam ser profundamente antiga. Ninguém ousou confirmar observações em voz alta naquele momento, com medo de quebrar o que quer que estivesse acontecendo e condenar todos. Horas depois, quando Nordlis finalmente emergiu em águas relativamente livres de gelo, onde o oceano ainda ondulava normalmente, vento voltou a soprar com força normal, como se nada extraordinário tivesse ocorrido, como se pausa meteorológica impossível nunca tivesse acontecido. Céu que havia estado opressivamente escuro clareou gradualmente, revelando estrelas em posições familiares e reconfortantes que marinheiros haviam estudado desde a infância. Gelo atrás deles, quando olharam para trás, era novamente muralha sólida e intransponível, sem evidência de corredor que havia salvado vidas deles. No diário oficial de bordo, que regulamentos navais exigiam que capitães mantivessem meticulosamente, registrando todos os eventos significativos, Capitão Lund escreveu apenas linha, única que revelava mais através do que não dizia que através do que admitia. Sobrevivemos graças a fenômeno que não ouso explicar, usando linguagem que preservasse credibilidade profissional. Anos mais tarde, quando já estava aposentado vivendo em casa modesta em porto norueguês onde havia nascido décadas antes, Lund confessaria a jovem marinheiro que procurava conselho de veterano antes de primeira viagem ao Ártico que aquele trecho específico do Mar de Barents era conhecido silenciosamente entre marinheiros mais velhos por engolir navios inteiros sem deixar destroços recuperáveis, e que todos os registros raros de sobrevivência naquela região específica, quando examinados cuidadosamente, tinham algo em comum que era impossível ignorar, mas que ninguém queria verbalizar publicamente. A data sempre coincidia. Sempre noite de Natal, quando o impossível tornava-se temporariamente possível. Entre pescadores e homens do norte que trabalham mares polares onde morte é companheira constante, explicação para fenômenos como aquele nunca foi buscada, através de meteorologia, ou oceanografia, ou qualquer disciplina científica formal. Diziam através de tradição oral preservada cuidadosamente que gelo guarda a memória física de eventos que ocorreram em sua superfície, que águas frias extremas são literalmente cheias de ecos vocais, daqueles que nunca retornaram para lares e famílias esperando, e que uma vez por ano, especificamente na noite considerada mais sagrada, essas memórias e ecos abrem caminho através de gelo sólido. Não necessariamente por misericórdia no sentido humano de compaixão, mas por lembrança, por reconhecimento de que mar polar toma vidas continuamente, mas que talvez em data específica reconheça dívida.
porque o Oceano Ártico toma muito mais do que devolve em equilíbrio que nunca favorece a humanidade. Mas na noite de Natal, quando a fronteira entre físico e espiritual aparentemente torna-se mais permeável segundo crenças que precedem cristianismo, ele às vezes, apenas às vezes, devolve chance de sobrevivência para aqueles que estavam condenados. Se esta jornada através de mistério polar que desafia temperatura e razão tocou algo em você, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui exploramos fenômenos em extremos do planeta onde normal não se aplica. Comente: gelo moveu-se por processos naturais que não compreendemos ou algo transcende física materialista? Obrigado por honrar memória daqueles que gelo tomou e que talvez ainda cuidam dos vivos. Até a próxima história, e que você sempre reconheça quando o impossível oferece salvação.